Olá! O ano de 2006 ficou marcado como o ano em que nos demos conta da gravidade do aquecimento global. O aumento da temperatura da Terra, das catástrofes naturais, o derretimento das geleiras e o maior índice de doenças infecciosas são consequências do aquecimento. No Mídia de hoje, vamos conversar sobre esse assunto. Aqui com a gente, a professora de Poluição Atmosférica da FAESA, Elisa Valentim, e o presidente da Associação das Entidades Ambientalistas, César Musso. Sejam bem-vindos. Professora Elisa, por que está havendo essa discussão toda na mídia sobre o aquecimento global? Realmente está fazendo mais calor? Bom, o efeito estufa é uma situação verdadeira. Foi provado já que que a temperatura do planeta está aumentando. As médias de temperaturas anuais vão ser daqui para frente mais altas se as quantidades de emissões de gases continuarem no nível que estão. E a respeito do trabalho das ONGs, elas podem aumentar a conscientização das pessoas a respeito do aquecimento global? Olha, não só com relação ao aquecimento global, que é uma coisa que está se falando muito ultimamente, mas, na verdade, todo o nível de consciência da sociedade e a atitude da sociedade depende de como que a própria sociedade se organiza e se mobiliza. E as entidades não governamentais, que agora, de tempos para cá, se popularizou o nome de ONG, né? As entidades não governamentais, elas têm um papel importantíssimo, porque a nossa sociedade, com a industrialização, com o modelo capitalista, ela precisa de ter um equilíbrio entre o interesse do capital, o interesse político e o interesse real da sociedade. Então, são as entidades não governamentais que podem fazer diferença se estruturando e se mobilizando para fazer o papel que a sociedade organizada precisa fazer. E qual é o trabalho da Avidepa hoje? A Associação Vila Velhense de Proteção Ambiental, ela foi fundada em 84, e o trabalho dela é muito voltado para a conservação no litoral, de florestas do litoral, que são as florestas de restinga, e das ilhas costeiras, especialmente por conta da reprodução das aves marinhas no Espírito Santo. Professora Elisa, a gente pode dizer que a população está mais preocupada com o meio ambiente hoje? Eu acredito que sim, porque tem tido uma discussão muito grande e os efeitos estão sendo verdadeiros. A gente fala de aquecimento global e a gente sente isso. Então, isso faz com que as pessoas se preocupem um pouco mais, porque estão sentindo isso na verdade. Escassez de água também. O ano passado teve aquela seca na Amazônia, eu acredito que isso chamou muita atenção das pessoas, porque é um evento fora da realidade e que está acontecendo aqui pra gente. Então, chamou a atenção de que tem alguma coisa acontecendo errado. E acredito que as pessoas estão se conscientizando com isso em virtude das grandes catástrofes que estão acontecendo agora. César, como está a situação do Espírito Santo hoje em quesito ambiental? O Espírito Santo, a gente pode, já que o aquecimento global é uma coisa que está em voga agora, está em voga no Espírito Santo também, mais uma chamada onda de desenvolvimento econômico, por conta da questão da exploração do petróleo, né? Então, naturalmente, a exploração do petróleo já é um resultado, já é um reflexo da forma como a nossa sociedade está se relacionando com o recurso natural. Explorar o petróleo e queimar combustível fóssil, produzir gás, estufa, né? Então, isso já é uma amostra de que o Espírito Santo está prometendo crescer em cima de uma atividade que não está tendo o devido controle, digamos, ou a devida consciência da sociedade com relação ao futuro da exploração desse recurso, né? E o Espírito Santo entrou nessa fase agora, depois de ter passado por outras fases importantes também, especialmente a fase do desmatamento. O Espírito Santo, de 150, 100 anos para cá, ele começou a ser desmatado, né, desvairadamente, e de modo que o desmatamento também é uma
uma causa de degradação ambiental muito grande, de mudança climática muito grande, né? E o Espírito Santo passou por essa onda, não se recuperou disso ainda, quer dizer, não houve uma adaptação do ambiente geográfico e da população do Espírito Santo com relação às catástrofes causadas pelo desmatamento, e nós continuamos com a ideia de que o crescimento econômico é o caminho que nós devemos buscar, enquanto que o equilíbrio socioambiental é a coisa mais importante de ser buscada. E a questão da Mata Atlântica, quando você fala de desmatamento, como é que está essa questão hoje? Olha, nós estamos de cerca de 4, 5 anos para cá, nós iniciamos um diálogo, uma conversa entre as ONGs e depois com empresas, das grandes empresas que atuam no Espírito Santo. Fizemos uma análise de por que é que nas últimas décadas não se conseguiu criar realmente uma reversão do quadro de degradação da Mata Atlântica e principalmente iniciar um processo de recuperação. E com isso nós estamos construindo um entendimento da sociedade civil, né, a partir da sociedade civil, entre as empresas e as ONGs ambientalistas, um entendimento do que deveria ser feito, por que estratégias, por que procedimento. E que agora, no dia 20 de abril próximo, está prevista a assinatura de um pacto pela revitalização da Mata Atlântica para, assim, firmar um compromisso mútuo de trabalharmos voltados para a consciência de que é preciso de ações práticas em termos de educação, em termos de orientação de proprietários rurais, de orientação dentro das cidades, né? Ou seja, tentar criar um movimento forte da sociedade civil para que o governo entenda e, naturalmente, acompanhe também, né? No sentido de a gente dar um outro rumo para a questão florestal no Espírito Santo, para a questão florestal do ponto de vista não só da conservação da biodiversidade, como as unidades de conservação, mas também da conservação da água, da conservação do solo e da conservação realmente de cada propriedade de onde as pessoas precisam tirar seu sustento ou produzir, no sentido de que as cidades sejam abastecidas. Você falou desse pacto, né, das pessoas com as empresas, das ONGs com as empresas. É um pacto que está sendo firmado a partir de uma proposta construída entre empresas e entidades não governamentais, e que a gente quer, com isso, dar uma demonstração para a sociedade de que não estamos esperando somente que o governo, através das suas atribuições, dos seus recursos, resolva a questão da conservação da Mata Atlântica. E o que vai ser feito nesse pacto? Vai ser assinado um documento onde os pactuantes estão colocando claramente para a sociedade que eles entendem que a conservação da Mata Atlântica depende de ações de tal e tal tipo, por tais e tais estratégias, entendeu? Ou seja, tentando criar uma unidade de tratamento com relação à questão da Mata Atlântica. Porque iniciativas isoladas sempre existiram, mas a falta de integração e de continuidade entre essas iniciativas fez com que os resultados esperados ficassem, na prática, muito aquém, né? Hoje, embora haja um resfriamento da questão do desmatamento, embora haja recuperação ambiental, mas o ritmo da recuperação da Mata Atlântica está excessivamente aquém daquele que seria desejado dentro da consciência que a sociedade tem. Nós já estamos conscientes da importância da conservação, mas não estamos conseguindo botar em prática ações, atitudes do tamanho da nossa consciência. Professora Elisa, você poderia nos falar um pouco como é que está a situação da poluição atmosférica aqui no Espírito Santo? Bom, o Espírito Santo, o grande problema é poeira, material particulado, devido às siderúrgicas, devido à construção civil e ao trânsito. Mas tudo isso está dentro do padrão da legislação. Não passa, são poucos os dias que isso ultrapassa a legislação vigente. Mas eu acredito que isso não vai melhorar. O órgão ambiental está atuando diretamente nas empresas e exigindo que se tenha um controle efetivo de particulado e de gases,
Então, creio que essa situação vai daqui para frente melhorar. Estão sendo feitos estudos para quantificar quem que é o responsável por essa poeira, para poder restringir a operação ou colocar um equipamento de controle mais eficiente na empresa, para que a qualidade do ar da região seja melhor para a gente. Mas não é nada alarmante, eu não posso dizer que é nada alarmante, está tudo dentro dos padrões estabelecidos pela legislação. E existe alguma alternativa de se reduzir a curto prazo esse problema do aquecimento do ar? Do aquecimento global? Acredito que não, porque como foi um processo demorou 150, 200 anos para chegar numa situação que a gente está, a gente vai demandar um tempo grande também para conseguir voltar a esse equilíbrio. Precisamos desenvolver novas tecnologias, ou para adaptar um processo produtivo que seja menos prejudicial à natureza, ou conseguir financiamento para equipar essas empresas com equipamentos de controle ambiental, filtro de manga, lavadores de gases e outros exemplos, ou tecnologias que mudem a forma energética, combustíveis novos, para sair de estar sempre preso ao petróleo e buscar outras alternativas, alternativa eólica, o biodiesel e tantas outras formas de energias que podem ser utilizadas para tentar minimizar isso. Mas a curto prazo não existe nada, não existe um botão mágico que a gente vai apertar e o aquecimento global vai desaparecer. Foi um processo muito longo, então ele vai demandar um tempo para isso voltar ao equilíbrio anterior. Vamos para um breve intervalo. Voltamos já. A vida é um hospital onde quase tudo falta. A vida é um hospital onde quase tudo falta. E por isso ninguém se cura. Por isso ninguém se cura. Por isso ninguém se cura. E morrer é que é ter alta. O MID está de volta. No estúdio com a gente, a professora de Poluição Atmosférica da FAESA, Elisa Valentim, e o ambientalista e presidente da Associação de Entidades Ambientalistas do Espírito Santo, César Musso. César, como o aquecimento global altera a rotina das pessoas? Olha, vamos transformar essa palavra aquecimento global, assim, como que as mudanças no clima, a percepção que a pessoa tem do ambiente altera a rotina, né? Porque muita coisa está sendo imputada à questão aquecimento global, né? Porque agora se fala muito aquecimento global. Mas é claro que, vamos falar no Brasil. O Brasil é um país que foi colonizado por uma série de povos que vieram de outras áreas do mundo, com outro tipo de clima, né? E muitas dessas populações sofrem questões de saúde, por questões ambientais, porque historicamente, né, não estavam acostumadas com o tipo de ambiente que o Brasil ofereceu. Nós os europeus que vieram para o Brasil, desmataram as florestas e depois se expuseram ao sol e passaram a desenvolver mais câncer de pele, por exemplo, né? E desde desse extremo, desse absurdo, né, de pegar uma etnia e transferir para uma outra parte do mundo com um ambiente adverso, desde isso até você perceber que paulatinamente as cidades estão tendo a sua arborização destruída e naturalmente o calor que você sentia hoje é maior também porque a cidade tem menos arborização, né? Então, as pessoas sentem muitas alterações ambientais mais do que climáticas propriamente. Claro que as alterações climáticas se revertem também numa percepção ambiental diferente para as pessoas, né? E tudo que vier de mudança acelerada, tudo que vier que as pessoas não tenham como se acostumar, né, causa incômodo. Então, a poluição atmosférica, o barulho, certo?
o calor, o excesso de luz, porque as pessoas de olho claro, por exemplo, passaram a andar na rua sem sombra e pegar muito mais luz, então se incomodarem também. Então toda essa percepção ambiental deveria ser mais motivo do trato nas ações de educação, por exemplo, nas escolas, junto às crianças, porque não é ensinando para a criança que não se pode quebrar uma flor que vai se criar a consciência de cidadão que nós precisamos hoje. A gente sabe que não deve maltratar um animal, mas a nossa consciência, os cidadãos que a gente precisa formar hoje, precisam ter um tipo de educação mais adaptada à necessidade de mobilização da sociedade quando essa criança crescer. Você fala que as pessoas têm consciência. E o que falta, então? É atitude? Naturalmente, de cada um, pode-se dizer que pode faltar atitude, porque nem sempre a gente fala que vai fazer regime e não faz, fala que não vai fazer isso, né? O que falta de cada um é atitude, mas o que falta coletivamente são condições para isso. Não se recolhe o lixo separadamente orgânico do seco, não é só por falta de atitude, é por falta de atitude também, mas é por falta de se oferecerem condições para isso. E um cidadão sozinho, por exemplo, ele não pode movimentar toda a sociedade. Então é preciso que a sociedade organizada cobre do governo e organize condições para que, por exemplo, um cidadão possa ter o seu lixo separado e recolhido separadamente. Com isso, evitar o acúmulo dos lixões e, naturalmente, também a emissão de gases. Então, tudo isso é uma coisa que é decorrente tanto da atitude de cada um, quanto da condição para que a minha atitude possa ser colocada, né? E como reverter um problema que já vem ocorrendo há mais de 150 anos? Olha, eu acho que não só o aquecimento global, tem muitas outras coisas, muitos outros cataclismas que estão anunciados há muito mais de 150 anos, né? Então eu acho que a gente deveria aprender a viver melhor o presente, né? Ir dormir e acordar pensando sempre como fazer para que amanhã as coisas possam estar melhores. Então, com isso, naturalmente, a tendência é as coisas serem melhores. Mas nós temos uma situação de concentração de população, de demanda exagerada de uso de recursos naturais, de consumo exagerado pela sociedade, né? As cidades se aglomeram as pessoas, né? Fazem com que o nível de consumo, a forma e o nível de consumo mude e se agrave muito. Então, tudo isso, tudo que for possível a pessoa parar e pensar, pelo menos para perceber por que essas coisas estão acontecendo assim, dá para ela dar uma tranquilizada, ver de que forma ela pode interferir, mas nada que possa ser colocado no sentido de uma grande revolta por causa disso. O que nós temos que fazer é ir mudando de atitude a cada dia e buscando que outros, e que governos, e que empresas mudem de atitude a cada dia, porque quem sabe essa situação pode ir se estabilizando e futuramente a gente tem uma perspectiva diferente para o planeta, né? Professora Elisa, alguns cientistas afirmam que essas mudanças climáticas são normais no planeta Terra. O que você acha disso? Bom, com certeza as mudanças climáticas são normais. A gente já teve eras de gelos, umas ou duas, mas chegamos a uma situação em que nós estamos alterando o equilíbrio da Terra. Então isso faz com que os níveis de temperatura sejam elevados. A Terra tende sempre, mesmo que a gente adicione uma outra coisa dentro dessa equação de balanceamento, ela tende a se adequar. Então a gente está tentando chegar num equilíbrio agora que é com temperatura mais alta. Com certeza é normal ter variações de temperatura, terem anos mais frios, dias mais quentes, invernos mais rigorosos ou não. Mas o que está acontecendo é que a média da temperatura está sendo cada vez mais alta. Isso significa que os verões estão sendo mais quentes, mas que os invernos estão sendo mais frios. Então é uma alteração no equilíbrio da Terra que está fazendo com que isso aconteça. Então não é uma mudança climática que está ocorrendo por uma outra força, está ocorrendo por uma outra força externa, que é a gente. Nós estamos causando isso. Então somos nós que estamos causando isso? Somos nós que estamos causando isso mesmo.
Tanto é que o encontro do IPCC provou isso, que quem está realmente provocando as mudanças climáticas somos nós. Nós estamos destruindo o nosso próprio planeta. E, César, quais implicações na saúde das pessoas esse aquecimento pode trazer? Olha, eu volto a dizer, né? Na verdade, da forma como está sendo colocado e a expectativa que se tem com relação ao aquecimento global, não é uma coisa que vai naturalmente afetar a saúde de determinada pessoa, né? Porque não é a variação de 1 grau, de 2 graus, em média, anual, que vai fazer, por exemplo, uma pessoa ter problemas de saúde. O ambiente vai ter problemas de saúde, porque para determinados organismos, essa diferença de temperatura, ela é muito, muito importante. Então, o aquecimento global deverá trazer mudanças de que determinados organismos que vivem em determinados locais possam ter dificuldade de continuar vivendo ou de ter uma competição com outros desequilibrada. Quer dizer, o desequilíbrio ecológico, que é palavrinha fácil desde décadas atrás, né? Ele na verdade não era nada mais, nada menos do que a mesma coisa que nós estamos conversando agora. Quer dizer, nós estamos causando desequilíbrio ecológico pela nossa atitude, né? O desequilíbrio ecológico não é uma coisa que faz mal à saúde de uma pessoa de imediato. É uma coisa que vai fazer com que os filhos e os netos vão encontrar um ambiente menos saudável para viver, né? Então, a exposição ao sol, por exemplo, que não é propriamente a questão aquecimento global, mas é também a questão de camada de ozônio, essas coisas todas, né? Já se sabe há décadas que alguns tipos de câncer de pele se desenvolvem por maior exposição, por exemplo, ao sol. E isso pode ser por problemas na camada de ozônio, pode ser pelo ambiente que a gente vive, não está devidamente arborizado, protegido, como originalmente nossos antepassados viviam, né? Então a nossa saúde ela é afetada, mas não é uma coisa de um dia para o outro, né? Professora Elisa, por que as empresas não usam mais os lavadores de gases, que são chamados? Não é que não usam, é porque é uma equação simples. Eu tenho que produzir para gerar lucro. Então, se eu tenho que desviar um dinheiro do meu investimento que poderia ter sido aplicado na construção de uma outra fábrica ou uma outra usina, nesse lavador de gás para evitar a poluição, geralmente os gerentes falam, não, estou interessado no lucro. Então, não quero investir um dinheiro que não vai me trazer retorno nenhum lucro vai ser revertido desse dinheiro, simplesmente para proteger o meio ambiente. Então, tem que ter uma legislação rigorosa para dizer que se esse rapaz quiser operar, se essa empresa quiser operar e lançar gases na atmosfera, eles têm que fazer com uma forma responsável. Como é que se faz isso? Não quer dizer que eu não posso ter um processo industrial poluidor. Claro que eu posso, desde que eu tenha equipamentos que pelo menos minimizem a emissão desses gases ou de qualquer tipo de efluente líquido. Não posso ser uma usina de pelotização que não tenha um equipamento de controle ambiental, que seria um retrocesso de tudo que a gente já conseguiu até agora. César, você como ambientalista, o que você acha dessa questão de se destruir o meio ambiente visando lucro, né? Aí a questão é que, visando lucro ou não visando lucro, não é essa a diferença, né? Muitas civilizações utilizaram aceleradamente recursos naturais por questões culturais, por questões de adoração a um Deus, por questões outras que não seja questão lucro. A questão é que a nossa sociedade aqui, por estar se desenvolvendo no modelo capitalista, a gente associa ao lucro. Na verdade, eu diria isso, a associação ao interesse. Quer dizer, qual é o nosso interesse? Se o nosso interesse fosse viver bem e querer deixar o mundo melhor para os nossos filhos, aí nós teríamos que rever o modelo de sociedade que nós queremos, né? O modelo de desenvolvimento que nós queremos. Mas, na verdade, nós não demos esse basta ainda, né? Não demos essa decisão. A gente diz que quer viver bem, diz que quer deixar o mundo melhor para os filhos, mas não abre o olho de que
o modelo de desenvolvimento em que nós estamos inseridos não está trabalhando para isso. E como que a gente pode ajudar nessa questão do aquecimento global? A gente... Nós, a sociedade. Olha, eu acho que uma coisa muito importante é aproveitar essa onda de se falar em aquecimento global, aproveitar isso como uma provocação para maior conscientização e para direcionar essa consciência para atitudes, sabe? Então, eventos que se fala em educação ambiental, eventos que promovam a questão da qualidade de vida, ações com relação à educação, deveriam aproveitar que o aquecimento, essa palavra aquecimento global, como antigamente era desequilíbrio ecológico, está em voga, certo? E aproveitar para introduzir uma forma de educar que seja de atitude. Eu acho que é uma coisa tão bem simples, né? Por mais que os pais da gente tenham falado para a gente tudo que era bom e tudo que era ruim, a gente faz não o que eles falavam, a gente faz aquilo que a gente via eles fazendo, né? Então, se nós tratarmos a questão de educação ambiental muito mais como exemplo de fazer coisas, ter atitudes adequadas, do que dizer o que deveria ser feito, talvez isso seja uma forma de melhorar o nível o custo-benefício entre a conscientização e a mudança de atitude da sociedade. Professora Elisa, você como professora, como é que essa consciência pode ser trabalhada nas escolas? Será que as escolas hoje trabalham essa questão de consciência dos alunos? Eu acho que está começando isso. Nas escolas primárias eu já vejo isso acontecer. Inclusive eu tenho uma sobrinha que tem 5 anos e que ela tem aula já de educação ambiental e que ela separa o lixo e que ela sabe que tem que escovar o dente, fechar a torneira. Então acho que isso já está começando, tardiamente, mas já está começando. E as escolas do governo eu acho que deveriam oferecer essa matéria como sendo obrigatória, para que essa consciência, porque todo mundo fala, tem que ter consciência, mas você sabe como agir? Você sabe realmente o que tem que fazer? O que deveria ser feito? A gente só recebe informação se alguém passa para a gente. Então, acredito que deveria ter uma matéria ou uma aula expositiva, algum momento na escola, quando estão formando o caráter da pessoa ainda, e que seja ensinado isso. É certo fazer desse jeito, mas como é que faz? Como é que eu separo um lixo seco do lixo orgânico? Como é que eu faço isso? Como é que eu posso contribuir para ter um planeta melhor? Acho que tem que ser dadas informações desde a base para que isso venha acontecer. Eu acho que educação é a base de tudo e que é assim que a gente vai mudar. O mídia vai para um breve intervalo. Fique ligado. Afonso Abreu, Marco Antônio Grijó e Pedro de Alcântara. Eles formam a banda de jazz que honra a tradição musical do Espírito Santo. O Afonso Abreu Trio começou com uma velha amizade. Afonso Abreu e Marco Antônio Grijó já tocam juntos há mais de 40 anos. Há 10 anos, se juntou à dupla o pianista e maestro Pedro Alcântara. No final do show, tem-se o sentimento de privilégio de presenciar esse raro momento, a marca de um tempo passado que, pelas mãos desses 3 talentos, podem sempre ser presentes e reais. Resta somente o nosso aplauso. O MIT está de volta. No estúdio com a gente, a professora de Poluição Atmosférica da FAESA, Elisa Valentim, e o ambientalista e presidente da Associação das Entidades Ambientalistas, César Musso. A gente terminou o bloco falando sobre educação. Vamos falar mais um pouquinho sobre essa questão da educação.
Para você, que tem uma ONG e que trabalha com educação, conscientização, como é que é o trabalho dessas ONGs na conscientização das pessoas? Olha, existem vários tipos de iniciativa com relação à educação, né? Como eu falei agora mesmo, aonde eu estou envolvido, eu procuro orientar, procuro atuar no sentido de que a ação de educação ela seja muito mais através do exemplo, através de ações que se desenvolvem, que sirvam como demonstração de que tipo de atitude se deve ter, do que propriamente uma educação no sentido de dizer, né, o que deveria ser feito, quais as catástrofes que acontecerão com o mundo se você não fizer isso, certo? Então, mas é claro que existem iniciativas da sociedade civil por várias estratégias diferentes, né? E o ideal seria que esse procedimento todo de educação fosse um processo, fosse uma coisa construída de forma integrada, aliás, como quase tudo, né? Eu acho que a grande falha que existe na questão de educação ambiental é a dissociação de todas as iniciativas que tratam disso aí. Então, se fala muito sobre como poderia ser feito e tal, mas no final das contas, sempre você vai ter um grupo tentando desenvolver por um caminho, outro por outro, outro por outro. Eu acho que isso tem feito com que os resultados, ao atingir a população, sejam menores do que poderiam ser. Você fala dessa dissolução dessas entidades. Por que há essa dissolução se a meta a ser atingida é a mesma? Pelo mesmo motivo de que tudo que as pessoas fazem junto deveriam realmente fazer junto, mas não fazem realmente junto, né? Nós não estamos acostumados a trabalhar em sociedade, nós não estamos acostumados a cooperar, né? Então isso acontece em todas as instâncias e é uma falha, porque os exemplos na natureza estão aí, né? Até entre nós, quando você fala que os pescadores se cooperativaram e com isso conseguiram melhorar sua forma de atuar, os produtores rurais se cooperativaram, né? Mas isso são exemplos assim esporádicos que você vê de iniciativa de cooperação. Infelizmente, a nossa cultura, na nossa sociedade capitalista, ela também ajuda a que haja essa dissociação. Então, uma empresa não se aproxima de outra empresa para poder trocar ideias de como fazer alguma coisa numa determinada região. Uma escola não convive com outras escolas, acha que a solução da educação certa está sempre dentro dela, coisas assim, né? Então é uma coisa inerente da nossa cultura, que infelizmente prejudica que a sociedade ganhe, né? Professora Elisa, sobre o Tratado de Quioto, ele é suficiente para diminuir essa questão do aquecimento global? Eu acho que o Protocolo de Quioto foi um grande passo. Se ele é suficiente ou não, eu não tenho condições de responder, porque o principal país não aderiu, que emite, que é os Estados Unidos, ainda não aderiu a esse protocolo. Mas eu acho que para a gente tratar de um problema global, precisa de que todos tenham participação disso. Tanto eu como você. Não é só ficar esperando que as grandes empresas parem de poluir se a gente não faz nada. Eu acho que foi um grande passo, estamos na direção certa, mas todos temos que contribuir para melhorar a situação, para corrigir o problema. César, muitos cientistas dizem que cidades vão desaparecer, como a cidade de Amsterdã, Bruxelas. Como é que fica a situação de Vitória, já que é uma cidade litorânea? Olha, existem situações que a gente já acompanha aqui na nossa região, né, de áreas que têm uma ocupação, por exemplo, próximo à Foz de Rio, né, situações que a televisão mostra toda hora, né? O mar subiu e arrancou suas casas, Marataízes sofre, né? Então, na verdade, isso aí não precisava de nada de grave. Se você imaginar a linha do litoral do país, de um oceano Atlântico, e a proximidade que a pessoa quer chegar da água, ela está naturalmente pedindo para que qualquer pequena alteração de onda, de maré, interfira, né? É claro que essas mudanças que estão ocorrendo de fato e que estão anunciadas as suas previsões, elas vão causar
A alteração, se o nível do mar subir em média meio metro, subir em média 1 metro, isso vai causar grandes alterações nas cidades do litoral. E automaticamente, assim como os ecossistemas vão ter que se adaptar, as cidades vão ter que se adaptar da mesma forma. Professora, como o debate na mídia pode contribuir na luta contra o aquecimento global? Então, acho muito justo e acho válido qualquer atitude da mídia em querer mostrar para as outras pessoas o que está acontecendo, passar algum tipo de informação para que se tenha uma discussão, para que esse problema seja discutido e debatido até a gente chegar numa solução. Acho que é muito válido isso. E para você, César, você acha válida essa discussão da mídia? Com certeza. Ainda mais quando se trata de uma situação como essa, onde uma personalidade, né, uma pessoa que por muitos é visto como uma mera personalidade, apresenta alguma coisa de consistente, de alerta para o mundo, com certeza que isso faz muita diferença. E você acha que a mídia, ela oculta algum dano causado por empresas, grandes empresas, pelo motivo dessas grandes empresas elas patrocinarem a mídia, né? Você acha que isso acontece? Olha só, voltamos à mesma situação, né? O nosso modelo de desenvolvimento pressupõe, digamos, alguns poderes constituídos, né? Como o governo, como o poder legislativo, o executivo, né? E pressupõe também que num modelo como o nosso, o poder, digamos assim, do dinheiro, né, do recurso, ele também conte, né? E naturalmente que o setor de comunicação não está isento do mesmo tipo de situação que todos os outros setores, né? Então, com certeza, não significa dizer absolutamente que, assim, de modo geral, nós vivemos uma situação, por exemplo, no Brasil ou no mundo, em que a imprensa evita de denunciar, de mostrar questões de agressão ao meio ambiente, em absoluto, né? Mas se nós fôssemos trazer para o regional ou para o local o alerta com relação que está sendo feito com relação ao aquecimento global, quer dizer, se a gente dissesse, como está se falando, o mundo está emitindo muito gás estufa, né? O mundo está queimando muito combustível. Se nós sairmos do mundo e viermos para o Brasil, nós precisaríamos denunciar naturalmente que o Brasil está querendo crescer, no caso da agricultura, para cima da Amazônia, né? E isso é uma coisa gravíssima, uma coisa inadequada, que somada com as outras ações ao longo do mundo, causa essas catástrofes mundiais. Se nós viermos para a região sudeste, se nós viermos para o Espírito Santo, a gente também vai fazer a mesma coisa. Então, o que talvez precise ser feito, até como um processo de prevenção, né, é que é necessário criar o paralelo. Quer dizer, as boas e más práticas que o planeta está fazendo estão sendo colocadas agora no mundo inteiro, né? Pelo menos para os que têm acesso à informação. E as boas e más práticas no Brasil, assim como as boas e más práticas em cada estado, precisariam também vir à tona, entendeu? É como se alguém escrevesse alguma coisa, suponhamos, sobre o tratamento que o Espírito Santo está tendo, e você com certeza iria identificar situações questionáveis, assim como no Brasil, assim como se questiona o que se faz no planeta. Professora Elisa, e o que você acha do maior poluidor do mundo não assinar o Tratado de Kyoto? Bom, é um país imperialista, eles visam principalmente o lucro e eles não conseguem enxergar que talvez eles, por serem um país com uma extensão muito grande, eles vão sentir muitos efeitos disso, e já sentiram ano passado, retrasado, não me lembro direito, quando foi o furacão Katrina, e isso é um dos efeitos do aquecimento global. Eu acho que eles ainda não perceberam que eles também são influenciados por isso, que eles são afetados por essa dinâmica do que eles fazem lá.
Acho que é por ser um país tão imperialista, tão voltado para o lucro e tão dominador no mundo, que ele acha que está imune a essas condições de clima. Mas, na verdade, não estão. Eu acho uma atitude completamente errada deles. Acho que eles deveriam, pelo menos, tentar minimizar a emissão de poluentes naquela região. E, César, você teria alguma mensagem para deixar para os nossos telespectadores? Seria, resumidamente, o seguinte: acho que se cada um prestar atenção no que acontece em volta dele e pensar a respeito do que está vendo, eu acho que isso pode ser um bom caminho. E para você, Elisa, você tem alguma mensagem de conscientização para as pessoas? Eu acho que todas as pessoas são importantes e todas elas fazem diferença. Então, uma pessoa pode influenciar muita gente para se adequar nessa linha ambiental. Então, se eu começo a ter uma atitude de separar o lixo, ou de simplesmente pegar o papel e escrever de um lado, virar e escrever do outro, economizar um pouco de água, isso vai contagiando o seu vizinho, os seus familiares, e vai crescendo. Então, cada um, o seu indivíduo, devia se conscientizar e colocar isso em prática. Vamos todos colocar em ação pouquinhas coisas que de pouquinho em pouquinho a gente consegue corrigir tudo. Muito obrigada pela participação de vocês. O Mídia fica por aqui. Hoje conversamos sobre aquecimento global com a professora de poluição atmosférica da FAESA, Elisa Valentim, e o ambientalista e presidente da Associação das Entidades Ambientalistas, César Musso. Até o próximo programa. Em 1972, nascia a Faculdade de Administração Espírito-Santense FAESA. Desde então, a instituição caminhou com passos firmes rumo ao futuro, se consolidando como a mais respeitada instituição privada de ensino do Espírito Santo, trabalhando desde o ensino fundamental à pós-graduação. Na década de 80, na Avenida Vitória, é erguido o primeiro campus. E na década de 90, pelas mãos de uma nova geração, ancorada na firmeza de um líder, a FAESA dá seu grande salto. Surgem os Campus 2 em São Pedro e o Campus 3 em Cariacica. Cada um assume a sua vocação. Na Avenida Vitória é reafirmado o perfil de gestão, negócios e design. Também são lançados os cursos sequenciais, os primeiros do Estado, e o Núcleo de Ensino à Distância. Em São Pedro, são implantadas as faculdades de Educação, Comunicação, Ciências da Saúde e Ciências da Terra. E em Cariacica, a Faculdade de Administração passa a atender as demandas da comunidade local. Ao mesmo tempo, se desenvolve a educação infantil, o ensino fundamental e o médio. Entendendo que os primeiros fundamentos são os que ficam por toda a vida, a FAESA fomenta a participação direta dos pais no processo de educação, promovendo a interação entre escola, pais e alunos. Hoje, usufruindo de 30 anos de experiência em educação nas escolas FAESA, crianças, adolescentes e adultos reafirmam o presente e preparam o futuro. Hoje são dezenas de cursos de graduação à disposição da comunidade capixaba e brasileira. Em todas as áreas de formação, a FAESA acredita que educar para a vida seja o único caminho possível. Investir no ser humano e fomentar suas potencialidades rege o caminho de seu corpo diretor e docente. Para atender tal desafio, o trabalho visando a formação continuada de professores e funcionários é constante. A FAESA entende que promover o desenvolvimento social por meio do conhecimento é mais que um compromisso, é sua missão. Para tanto, a FAESA vai além da sala de aula. Nas áreas de comunicação, saúde, agronegócios, educação e administração, os alunos transcendem a sala de aula e vivenciam o dia a dia de trabalho
ao tempo que desenvolvem a cidadania através de projetos que envolvam a comunidade. Na Faculdade de Saúde, por exemplo, nas clínicas de odontologia, terapia ocupacional e fonoaudiologia, dezenas de alunos prestam atendimento à comunidade carente da Grande São Pedro. Na comunicação, a TV Faesa trabalha com 30 alunos que colocam no ar semanalmente, pelo canal universitário de Vitória, 8 programas de televisão. Na administração, a empresa Júnior da consultoria fomenta e incuba ideias de micro e pequenos empresários e auxilia organizações não governamentais. Nos projetos de extensão desenvolvidos com o objetivo de aplicar o ensino e a pesquisa em benefício da sociedade, alunos e professores também estão presentes. Hoje são dezenas de projetos em desenvolvimento envolvendo a comunidade da Grande Vitória, beneficiando mais de 600 pessoas. Projetos como São Pedro na Ponta do Lápis, curso para alfabetização de jovens e adultos, desenvolvido pela Faculdade de Educação e Comunicação, abordagem em saúde bucal dos agentes comunitários, realizado pela Faculdade de Ciências da Saúde, e o curso de capacitação de modelagem no Campus 1, além de dezenas de outras atividades profissionalizantes oferecidas pela Faesa, são exemplos da inserção social da instituição. Os núcleos de pós-graduação com mais de 20 anos de experiência se dividem em 7 áreas: saúde, negócios, direito, design, comunicação, educação, informática e contabilidade. A biblioteca, com mais de 80 mil exemplares e totalmente informatizada, dá suporte aos estudantes e professores. Por entender que a continuidade e a produção de conhecimento são fundamentais em um mundo que caminha rápido, a Faesa desenvolve no núcleo de pesquisa mais de 30 projetos de estudos avançados. Atualmente, as pesquisas na área de saúde, mídia e meio ambiente são as que mais se destacam. O incentivo aos pesquisadores é dado em forma de bolsa e de parcerias com a sociedade organizada. Através da pesquisa, dos projetos de extensão, do trabalho de professores e alunos dentro e fora de sala de aula na busca constante pela produção do conhecimento, a Faesa reafirma seu comprometimento com a sociedade capixaba e com sua missão: promover o desenvolvimento social por meio do conhecimento. Faesa, há mais de 30 anos educando e trabalhando para o Estado do Espírito Santo. Comunicação, ato, efeito ou meio de comunicar. Participação, informação. Convivência, lugar de passagem de um ponto para o outro. Comunhão. As coisas acontecem mais ou menos assim. Tudo nasce quando se discutem ideias. Quebra a cabeça, pensa, raciocina, entra-se quase em desespero. Mas sim, descobri, já sei, vai dar certo, vai ficar bom. Aí se resolve de que jeito a informação deve voar. Do papel elas pegam uma carona, pode ser nas ondas do rádio, da TV, internet, ou ficar mesmo no papel, das revistas, jornais e do que mais a gente imaginar. Legal, estamos nos comunicando. Mas peraí, onde a gente faz tudo isso? No mercado de trabalho? Não, na faculdade. Pelo menos aqui na Faesa. Aqui tem TV? Tem. Aqui tem rádio? Tem. Aqui tem jornal? Tem. Tem agência de publicidade? Tá bom, já entendi. Bom, mas o mais legal de tudo isso é que os alunos do primeiro ao último período podem participar de todos esses projetos. Ou se quiser, não. Ainda assim, ele vai ter tudinho na sala de aula mesmo, já que a estrutura curricular de comunicação da Faesa trabalha em sintonia entre o prático e o teórico. Peraí, vou explicar melhor. Bem devagarzinho. Sabe aquelas matérias que a gente acha que são muito chatas? Não são, não.
Aqui a gente estuda história da arte, filosofia, sociologia, antropologia, psicologia. Ai, que ponto ia. Mas é legal. Essas disciplinas fazem com que a gente conheça um pouquinho melhor desse mundo redondo que a gente vive. E, portanto, ajuda a gente a se comunicar melhor. E para se comunicar, a gente tem disciplinas onde se aprende a trabalhar com rádio, televisão, jornal, revista. E também a fazer propaganda, criar estratégias, planejar e desenvolver campanhas publicitárias. Deu para entender agora? Legal. Então, em frente. Bom, retomando. Comunicação, ato ou efeito de comunicar. Participação, convivência. Comunhão, participação. Para fazer esse negócio aí de participar, é preciso ter coragem. Coragem de abrir um livro, de ler jornais, revistas, de enfrentar o papel em branco. Coragem para estar atrás e na frente das câmeras. Ninguém aprende só olhando. Cara de sono não dá, né? Já que ninguém é de ferro e esse negócio todas as vezes cansa, a gente tem aqui um monte de gente para ajudar. Os professores, em sua maioria, trabalham ou já trabalharam durante anos a fio nos mais variados veículos de comunicação e agências de publicidade. Além disso, todos estudam e são especialistas, mestres ou doutores em suas áreas. Então, dá ou não dá vontade de vir estudar aqui com a gente? E o bom é que depois de estudar na FAESA, o mercado de trabalho te espera. Quem já passou por aqui, tá lá, ó, nas rádios, TVs, agências de publicidade. E o bom é que nessa área as possibilidades são muitas. Toda empresa pública ou privada que se preze tem que ter um de nós por perto. E muitos ainda trabalham sem patrão. São aqueles caras que mal saíram da faculdade e já abriram suas próprias empresas. São produtores, agências de assessoria de comunicação, estúdios de fotografia. Pois é, sacou? Aqui a gente manda ver. Na FAESA você caminha forte rumo ao futuro. E aí, vai ficar aí sentado? Tá esperando o quê? Vem! Todo encanto está em escolher que
A Companhia Nel Yaô de Dança foi criada por Magno Godoy e por mim em 86. O que nós queríamos com essa companhia é continuar um trabalho de pesquisa de linguagem no teatro, envolvendo a dança e as artes plásticas. Portanto, se você assiste um trabalho do Magno Godoy ou meu, é possível que você identifique movimentos, situações, dramaticidade próprios de um estilo, que é o mais interessante. Um artista, quando tem um estilo, ele está pronto para tudo. As orquídeas são, sem dúvida, as plantas mais belas e intrigantes das nossas matas. O Espírito Santo é o estado do Brasil que mais espécies de orquídeas hospeda. O nome orquídea tem origem na palavra grega orquis. Naquela época, as pessoas acreditavam que essas raízes tinham poderes afrodisíacos e as usavam na alimentação depois de convenientemente preparadas. As orquídeas apresentam uma estrutura floral muito peculiar que as identificam e distinguem das demais espécies vegetais.